E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4. Confesso, irmãos, que ao longo de muitos dias eu estava refletindo sobre uma mensagem missionária para impactar o coração desta igreja, para que o Senhor os abençoasse. Mas eu confesso também que eu fui constrangido pela palavra de Deus de parar em Filipenses capítulo 4. E esta noite eu vou falar com os irmãos sobre maturidade cristã. Não vou falar sobre o evangelho, a pregação e a expansão do reino, mas sobre maturidade cristã. Eu quero te convidar a se colocar de pé para refletirmos sobre essa palavra, em reverência a Deus. Filipenses 4, a partir do verso 6. Vamos ler aqui para a gente ter a mesma versão. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações, as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós cremos que o Senhor vive. Nós cantamos isso aqui esta noite. E é porque o Senhor vive que nós nos reunimos aqui neste local, Senhor. É porque o Senhor vive que nós oramos ao Senhor e suplicamos que o Senhor fale conosco. Deus, nós carecemos da Tua misericórdia, carecemos que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, Senhor, para que possamos receber a boa porção da Tua palavra e que esta palavra possa produzir o fruto desejado em nossas vidas, em nosso coração. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, fale conosco. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. O tema da nossa reflexão esta noite é: submeta-se a Deus. Submeta-se a Deus. Irmãos, ao longo de algum tempo de estudo e de buscar conhecer as verdades da palavra de Deus, eu tenho me deparado com algo que eu percebo que nós, enquanto igreja de Cristo, nós temos pecado. Nós não temos ensinado a igreja de Cristo algo que Deus estabelece pela sua palavra e algo que Deus nos deseja que possamos aprender, que é submeter-se a Deus. E quando eu falo submeter-se a Deus, eu falo submeter-se o homem interior a Deus. Nós não somos disciplinados, não somos ensinados a colocar diante de Deus a nossa mente e o nosso coração. Nós não somos ensinados a chegar na nossa casa todos os dias e fazer um exercício simples. O que eu pensei hoje que desagrada a Deus? Eu pensei em alguma coisa que é pecado? Em alguma coisa hoje a minha mente negligenciou a Deus e a sua vontade? Deixe-me tomar nota. Deixe-me trazer à tona o que está oculto na minha mente. Que às vezes eu penso, sei que é pecado, mas dou uma desculpinha. Foi brincadeira, foi sem querer, eu estava zoando. Mas se está na sua mente e transgride a palavra de Deus, é pecado. Precisa ser colocado diante de Deus. Eu e você precisamos sondar a nossa mente e saber como vamos tratar aquilo que nós damos outro nome. Nós chamamos de brincadeira, nós chamamos de nada a ver, nós chamamos de liberdade, mas que diante da palavra de Deus, não é assim que Deus trata. Nós não chegamos diante de Deus
todos os dias, e falamos assim: Deus, o que está oculto no meu coração? O que está no meu coração que às vezes nem eu consigo ver? Senhor, sonda meu coração. Revela-me, Senhor, as mazelas desse meu coração. Nós não fazemos isso diariamente, irmãos. Nós não somos disciplinados a isso. E é um erro que nós cometemos. E é o que eu quero trabalhar com os irmãos esta noite. Eu quero provar para os irmãos que nós precisamos mudar, nós precisamos amadurecer diante de Deus. E nós só vamos amadurecer diante de Deus quando nós aprendermos a disciplinar diariamente o homem interior que está dentro de cada um de nós. Essa carta ela é escrita à igreja de Filipe por volta do ano de 61, quando Paulo estava preso em Roma. É uma das cartas que nós chamamos de cartas da prisão, juntamente com Efésios, Filemon, Colossenses. É o próprio apóstolo Paulo que funda esta igreja por volta do ano de 51, está registrado em Atos capítulo 16. Depois você pode acompanhar a trajetória de Paulo ali. Esta carta ela tem como objetivo principal Paulo demonstrando a alegria que ele tem por aquela igreja, pela vida que aquela igreja tem conduzido. Nós vemos isso logo no primeiro capítulo, no verso 1 e no verso 2, quando o apóstolo Paulo ele fala que ele está alegre. Ele acaba de receber a visita de um irmão que leva uma oferta para ele. Está registrado no capítulo 4, a partir do verso 10. Então essa carta também, ela é como se fosse um recibo de Paulo para a igreja de Filipenses, dizendo: eu recebi essa oferta e eu estou escrevendo essa carta para que os irmãos tenham ciência disso. Tanto em Atos dos Apóstolos como em Filipenses, capítulo 4, no verso 15 ao verso 16, e como em 2 Coríntios também, Paulo menciona que a igreja de Filipenses foi a única igreja que não abandonou ele desde o início da plantação até o dia da sua prisão. A igreja de Filipenses constantemente mandava pessoas para visitar o apóstolo Paulo, para levantar suas necessidades. Essas pessoas voltavam para a igreja de Filipos, e a igreja de Filipe levantava então ofertas e aquilo que era necessário para levar para o apóstolo Paulo. Esta carta também você vai perceber que é a única carta do apóstolo Paulo que ela tem um tom maior de amor, de graça, de carinho, de alegria, do que muitas outras cartas que nós vamos ver Paulo sendo mais rude nas suas repreensões. Aqui nós não vemos isso, justamente por causa desse vínculo, dessa liberdade que o apóstolo Paulo tem, esse carinho e esse laço que nunca foi rompido. Uma vez que o laço nunca é rompido, os ensinamentos do apóstolo Paulo estavam sempre vivos naquela igreja. Então é uma igreja que se conduzia bem próximo daquilo que o apóstolo Paulo tinha ensinado. Mas nós vamos perceber que no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele faz uma orientação, ele observa ali aquela igreja para tomar cuidado com os judaizantes, está lá no capítulo 3, no verso 2 em diante, que eram pessoas que estavam inseridas dentro da igreja e que queriam fazer com que a igreja abandonasse o evangelho genuíno e começasse com práticas judaizantes, como a circuncisão. A partir do verso 17 do capítulo 3, ele também orienta aquela igreja a tratar outro grupo de irmãos que estavam dando liberdade ao pecado. Eles estavam querendo conduzir a graça de Cristo, a liberdade cristã, para a prática de pecados. Então o apóstolo Paulo deixa ali também mais uma orientação, de uma repreensão a esse grupo de irmãos. Então ele abre o capítulo 4 dessa carta, fazendo também mais uma repreensão, que você vai ver isso no capítulo 2, no versículo 2, né?
ele tem duas irmãs naquela igreja que provavelmente tinham uma discórdia, elas não concordavam em tudo, que é Vódica e Sintique. E aí o apóstolo Paulo orienta que essas duas mulheres, que eram preciosas para o evangelho, que elas começassem a pensar em acordo, para que o evangelho, para que a graça de Deus pudesse continuar sobre aquela igreja. E a partir do verso 6, o apóstolo Paulo, então, ele começa a descortinar algo da prática cristã que serviu com certeza para os filipenses e que esta noite vai servir muito para nós. E aí eu quero destacar o verso 6, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações, súplicas e ações de graças. A primeira orientação que o apóstolo Paulo, então, deixa àquela igreja, é que aquela igreja precisa colocar todas as coisas diante de Deus. Aquela igreja, de alguma forma, estava andando ansiosa. E eu quero destacar aqui sobre a ansiedade duas coisas. Nós sabemos que nós temos a ansiedade, que ela é um transtorno do nosso corpo, que é uma enfermidade, que precisa de medicação, que precisa ser acompanhada por médicos. Mas nós também podemos concluir que existe uma ansiedade que ela acontece porque a gente não confia em Deus. Às vezes tem algo que Deus precisa fazer na sua vida e você não confia que Ele vai fazer. E aí você fica ansioso, você fica preocupado demais. E isso é preocupante. Então o apóstolo Paulo, ele começa a falar o seguinte: olha, seja qual for o problema da ansiedade, aprenda a colocar diante de Deus, em súplicas, em orações e ações de graças. A igreja de Cristo, irmãos, precisa aprender a colocar diante de Deus todas as coisas, seja uma coisa pequena, seja uma coisa grandiosa. Vamos andar ansiosos? Provavelmente, porque somos falhos e pecadores. Mas quando tivermos a disciplina de nos achegarmos diante de Deus, com as nossas orações diariamente, abrindo para Ele o nosso coração, colocando o motivo da ansiedade: Deus, realmente, eu estou ansioso com isso, eu preciso que o Senhor me ajude a confiar no Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude até a orar por isso, que eu nem consigo orar por isso. Nós vamos perceber que algo vai acontecer na nossa vida. E eu digo, não por mim, mas pela palavra de Deus. Porque olha o que ele diz, quando a igreja de Filipenses começar a colocar diante de Deus as suas orações, as suas súplicas e as suas ações de graças, tudo diante de Deus, ele fala no versículo 7 que vai acontecer algo. E olha o que ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que quando nós nos submetemos a uma vida de oração, seja pela súplica, seja por ações de graças, seja por clamor, seja qual for o motivo que está me levando a colocar os meus joelhos diante de Deus em oração, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus vai derramar sobre esse coração ansioso uma paz, a paz de Deus. Irmãos, quantas vezes que nós não temos paz? Meu filho essa semana que passou e essa agora, ele foi fazer um exame de sangue e os glóbulos dele lá da defesa lá, deu super baixo. E aí a pediatra falou assim: procura um hematologista. Aí a minha esposa, né, que é parceira do Google, já logo colocou que é aquilo. É o médico que trabalha com possibilidade de câncer, né, nas células do sangue. Aí pensa, não fica ansioso? Não fica ansiosa? E a gente orava e no meio da oração vinha aquele negócio. E a gente clamava, ia lá, olhava o olho do menino, apertava para ver se tinha sangue, se ia voltar rápido. Coração ansioso. Coração ansioso.
E aí, me deparando com esse texto, eu falei: Deus, eu preparei a mensagem, está tudo pronto, e eu esqueci da paz de Deus. E aí eu virei para minha esposa e falei assim: amor, estou com medo igual você, mas temos que orar. Porque o que a gente pode fazer? Só orar. E nós oramos e viemos para cá, não cancelamos a viagem, que a gente veio celebrar um casamento aqui. E aí a minha esposa, com a graça de Deus, conseguiu uma consulta com a médica especialista num hospital universitário. E a gente foi lá, olha como que Deus é bom. E a médica falou: provavelmente não é nada. É só porque ele teve uma infecção dias atrás, tomou antibiótico e baixou. Mas vamos repetir o exame daqui um mês e a gente vai conferir. Mas por tudo que você me falou do nascimento dele até agora não é nada. Mas o coração, a paz de Deus, a paz de Deus. Eu quero fazer uma distinção de paz com Deus e paz de Deus aqui, tá, irmãos? A paz com Deus é uma coisa muito interessante, a gente vai ver registrado em Romanos 5:1. A paz com Deus é aquela paz que nós recebemos, que nós deixamos de ser inimigos de Deus, nós somos salvos e recebemos a paz com Deus. Então o texto diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós somos salvos, somos justificados por Deus, então nós temos paz com Deus. E o que é a paz de Deus? É o que está registrado em Filipenses, capítulo 4, verso 7, e também está registrado em Romanos 15, 33. O que é a paz de Deus? É a paz que Deus derrama no coração do crente, para que em meio à adversidade, seja morte, seja enfermidade, seja um problema familiar, ele ainda continua crendo, confiante, e o coração dele recebe essa paz. O Deus da paz seja com todos vocês. Ou seja, esse nosso Deus, que é o Deus de paz, ele vai derramar paz sobre o coração da sua igreja, e esse Deus de paz estará com vocês em todos os momentos, seja ele qual for. O fato é que o apóstolo Paulo está nos ensinando a nos submeter-se diante de Deus em oração, com súplicas, ações de graças, clamor, e isso é coisa diária. E ele promete, Deus promete, que se nós fizermos isso, nós vamos experimentar a paz de Deus. Talvez você que esteja aqui esta noite, você tenha sentido falta da paz de Deus. Talvez você que está aqui esta noite, você não consegue andar uma milha em meio a uma dor e o sofrimento, porque você é tomado por um desespero. O desespero é coisa da nossa vida, é da nossa fragilidade, mas o socorro vem do Senhor, e a paz Ele derrama sobre os nossos corações. Esta noite talvez você precise buscar a paz de Deus. O apóstolo Paulo está disciplinando a igreja de Filipe, e esta noite a nossa igreja, a que venhamos a buscar a paz de Deus. Seu coração é ansioso demais? Submeta ao Senhor em oração e fala: Deus, eu preciso experimentar esta paz. Eu não tenho experimentado esta paz. O Senhor, que é o Deus da paz, precisa tratar meu coração. E ele diz que essa paz ela vai vir e vai fazer duas coisas. Primeiro, ela vai guardar o vosso coração. Por que a paz precisa guardar o nosso coração? Irmãos, Provérbios 4, nós temos uma orientação sensacional. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. O que é o coração para nós? O coração é as nossas fontes de emoções, de desejos. Esse é o coração do homem. Se o seu coração não estiver guardado, você estará sujeito a coisas que não são de Deus. Então, por exemplo, se os seus desejos são desejos que são contra a vontade de Deus, você vai conseguir orar? Não vai. Você vai conseguir submeter a Deus? Vai ter grandes dificuldades. Se eu perguntar para um universitário aqui, por que você quer essa profissão? Provavelmente você vai falar: é meu sonho. E onde está seu sonho? No seu coração. A santificação, irmãos, ela é uma via de mão dupla. Ela vem de Deus, é Deus que nos santifica,
mas nós colaboramos com a santificação. Como? Me submetendo a Deus, a sua vontade e a sua palavra. Quando Deus diz que esse copo é pecado, eu leio na Bíblia que pegar esse copo é pecado, Deus me participou. Ele disse, o Anderson, pegar esse copo é pecado, eu te ensinei na Bíblia. Agora, cabe a mim não pegá-lo e não tomá-lo. É a minha parte da santificação. Deus derrama sobre os nossos corações a sua paz e promete guardar os nossos corações. Mas cabe a nós controlar os nossos desejos. O que você anda desejando? O que você anda colocando no seu coração? Como você vai saber? Quando você sondar o seu coração. Quando você vai sondar o seu coração? Quando você entrar no seu quarto, em secreto, e falar, Deus, descortina o meu coração. Todos os desejos que estão aqui, são desejos que glorificam o teu nome? É isso que o crente precisa aprender a fazer. O que Jesus disse? O bom homem, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira coisas más. Se o seu coração estiver com coisas más, há uma grande possibilidade de você errar com Deus constantemente. Mas se você se disciplinar, numa disciplina diária, de sondar o seu coração, você e o Espírito Santo de Deus vai te ajudar nessa tarefa, colocando coisas para fora que você nem lembra. E você permitir que Deus arranque e ajudar Deus nessa transformação, esse coração vai estar guardado. Uma vez que esse coração estiver guardado, você terá mais facilidade de se achegar a Deus e mais facilidade de viver segundo a vontade de Deus. Mas só que o texto diz que ele também fará outra coisa. Ele guardará a vossa mente. Romanos 2,12. O que o apóstolo Paulo diz à igreja de Romanos, no capítulo 2, no verso 2? Capítulo 12, no verso 2. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ou seja, a nossa mente, ela não pode ser compactada com os padrões desse mundo. Nós precisamos dos padrões mais excelentes. Qual é o padrão mais excelente? É o padrão de Deus. Então, outra coisa que o cristão precisa aprender a se disciplinar constantemente é a sua mente. Quer ver um exercício que a gente não faz, mas deveríamos fazer? Por exemplo, você falou uma mentira. Eu falei uma mentira. Aí eu vou orar à noite. Aí eu chego e falo assim, eu falei uma mentira. Deus, me perdoa pela mentira. Aí eu vou lá e oro. Falo, Deus, me perdoa pela mentira? Não é assim que funciona. Por que eu falei mentira? Eu falei mentira porque eu sou mentiroso? Ou eu falei mentira porque eu tenho inveja daquela pessoa e aí por causa daquele momento eu falei mentira? Eu falei mentira porque eu sou soberbo e eu estava perdendo na discussão, mas a minha vaidade não me deixava perder e eu criei uma história mentirosa. Quando você sonda a sua mente e coloca ela sendo examinada racionalmente, você vai descobrir que o seu problema, a mentira não é a causa. A mentira é o pecado, mas a causa é a soberba, é a vaidade. Aí você tem que tratar o quê? Pedir perdão pela mentira e na sua oração falar, Deus, eu tenho um coração soberbo. O Senhor precisa tratar ele. Eu sou mentiroso mesmo. Deus, meu coração é mentiroso, eu sou um homem mentiroso. Eu preciso que o Senhor trate o meu coração porque ele é mentiroso. Às vezes nós nos achegamos diante de Deus e pedimos perdão. Deus, eu pequei, perdoa por aquilo. Nossa, Deus, como eu fiz aquilo, me perdoa. Mas você não trata a causa. Você não sonda a sua mente e nem o seu coração examinando a causa. E aí constantemente, mês após mês, ano após ano, você arruma uma desculpa. Eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, meu pai era assim, meu avô era assim, e todo mundo na minha família é assim, logo eu sou assim também. E aí Deus, que quer derramar a paz dele sobre o seu coração, que quer te transformar, que quer te santificar, que quer te fazer um crente mais maduro,
ele precisa te disciplinar. Porque a forma padrão que ele estabelece pelas Escrituras está sendo rejeitada. Então, irmãos, nós precisamos disciplinar o homem interior. Como eu disciplino o homem interior? Me submetendo a Deus diariamente em oração, com súplicas. Colocando diante de Deus a minha mente. O que eu pensei hoje? Eu pensei pecado? Qual foi o pecado que eu pensei? Por que eu pensei aquele pecado? Por que eu olhei para aquela mulher daquele jeito? O meu coração, eu percebi uma pontazinha de desejo malicioso nele. Eu preciso arrancar isso agora do meu coração. E essa disciplina, irmãos, não é para uma vez por mês, não. Essa disciplina é diária, porque você pensa todo dia e você deseja coisas todo dia. E aí o apóstolo Paulo, ele continua. E aí ele fala justamente a mesma coisa que ele acabou de falar no verso 6 e no verso 7. Só que agora ele coloca de outra forma. Ele fala assim: para a sua mente ser agraciada por Deus, fica então o que essa mente precisa. Ela precisa de pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, no verso 8, na verdade, ele está colocando a prática da mente. O que você e eu precisamos fazer com a nossa mente? Pensar nessas coisas. Você pensou em alguma coisa que não é, rapidamente você tem que tirar aquilo. Senhor, me perdoa, veio aqui na minha mente algo que não é puro, que não é bom, que não é agradável ao Senhor. Me perdoa por isso. E volta para tudo que é bom, para tudo que é puro, para tudo que é agradável. É o exercício que o apóstolo Paulo disse que a nossa mente precisa. E aí no verso 9, ele coloca o exercício que o nosso coração precisa. Uma vez que o nosso coração ele é a fonte dos desejos, das nossas emoções e das nossas vontades, e nós sabemos que são as nossas vontades que faz com que a gente execute, né? Eu sonho ser médico, vou estudar para ser médico. Eu sonho ser engenheiro, assim vai. Eu sonho casar, então eu vou lá conquistar a desejada do meu coração. É o coração que nos leva à prática. E aí ele fala no versículo 9. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso praticais, e o Deus da paz será convosco. Então ele fala para o seu coração, para os seus desejos, para a sua vontade, para aquilo que você vai realizar com a força da sua juventude, das suas mãos, do seu trabalho, você precisa lembrar das Escrituras. Você precisa lembrar da palavra de Deus. Você precisa lembrar da palavra do seu pastor, dos ensinamentos que são dados aqui por diversos pastores desta igreja. E aí então você vai sair para a sua lida diária praticando as Escrituras. Praticando aquilo que você tem aprendido aqui nesta igreja e nesse púlpito. Irmãos, a nossa igreja cristã brasileira, não é uma igreja de prática. Ela é uma igreja de sermão, anotações e guardado dentro da Bíblia. A nossa igreja não é uma igreja que se preze por praticar o que ela ouviu. Mas esta igreja e a igreja de céu azul precisa ser diferente. Amém? Você não pode pegar esse sermão daqui e os demais sermões e guardar e não refletir sobre ele e não praticá-lo. Você precisa chegar diante de Deus em oração e falar: Deus, conduza meu coração a uma prática onde a sua palavra seja o centro, onde a sua vontade seja o centro. Eu quero ser médico, mas quero ser um médico do Senhor. Eu quero ser um engenheiro, quero ser uma esposa, um filho, um marido, seja o que for a sua prática diária. Lembre-se da palavra de Deus. Lembre-se do que você ouviu do seu pastor. Lembre dos ensinamentos do Senhor. Eu não gostaria de finalizar sem antes fazer uma menção de Tiago capítulo 1, no versículo 13 ao versículo 15, que é onde o Tiago, ele coloca como que o pecado ocupa o coração do homem e a mente do homem. É justamente
o que Paulo está falando em Filipenses, que nós devemos guardar. Olha o que ele diz ali, ó. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça. Aonde está a cobiça? Ou a cobiça pode ser tanto um pensamento, como pode ser um desejo já instalado no coração, tá? Sendo por esta arrastado e seduzido. O que Tiago está dizendo? Você vê, raciocina, eu quero. Aí você manda por coração, porque o coração tem que se instalar o desejo. Então a cobiça tendo engravidado, ou seja, você pensou, desceu para o coração. Você desejou, você gerou o pecado. Por isso que ele usa a expressão engravidado. Então, ou seja, quando você pensou no pecado, a mente foi corrompida. Quando você desce o pecado para o coração, você deseja o pecado, você engravidou do pecado. E aí então, uma vez que a mente foi corrompida, o coração desejou, ele não dá opção, ele não tem outra opção. Ele fala, dá a luz, e o pecado, após ter consumado, gera morte. O que o Tiago está dizendo? Ó, se tomou a sua mente, se tomou seu coração, vai praticar. Vai praticar. E é justamente o que o apóstolo Paulo está dizendo em Filipenses. Deus vai guardar sua mente, seu coração. Mas tem um processo. E esse processo nós participamos. Orações, súplicas, examinar a mente diariamente, sondar ela. Nós fazemos isso, irmãos, com outras coisas. Nós fazemos isso quando a gente está estudando para uma prova, quando a gente está com um trabalho lá na empresa, e você precisa examinar, pensar, repensar. O apóstolo Paulo está dizendo, faça isso com a sua mente diariamente. E arranque dali qualquer pensamento que possa descer para o seu coração como desejo pecaminoso. Aí ele fala, sondou a mente? Beleza. Então agora desce para o coração. E faça a mesma coisa. E isso diariamente. Irmãos, é fácil? Não é. É difícil. Se você fizer isso, você vai descobrir coisas terríveis sobre você. Porque é o que eu tenho descoberto a meu respeito. Eu sou terrível. Eu tenho pensamentos miseráveis. O meu coração se contamina facilmente. Mas todas as vezes, quando eu chego diante de Deus, às vezes com muita vergonha, às vezes como um publicano, não consigo nem olhar para o céu. Mas quando eu examino o meu coração e a minha mente, e falo, Deus de paz, eu preciso do Senhor. Porque se o Senhor não chegar, eu vou perecer. Eu já estou perecendo. Não teve um dia que Deus não me socorreu. E se você fizer isso, Deus vai te socorrer. Não porque somos bons, mas porque foi Ele que nos amou. Foi Ele que nos salvou. Foi Ele que derramou o seu sangue por nosso favor. E Ele não quer que tenhamos uma vida cristã que seja abaixo daquilo que Ele estabelece para os filhos e filhas que vivem segundo a luz de Cristo. Para concluir, a partir de hoje, busque uma prática de oração que não seja um ritual, mas seja uma disciplina verdadeira diante de Deus. A partir de hoje, antes de você orar, examine seu coração e sua mente. E depois disso é que você vai orar. Porque ali você vai ter uma lista de coisas para orar. Essa oração vai ser uma boa oração. Aquela oração que a gente chega e fala, Deus, obrigado pelo dia, obrigado pela comida, obrigado pela família, obrigado por tudo que o Senhor fez. Na maioria das vezes, não contempla a necessidade de um coração que está sujeito ao pecado e de uma mente que Satanás tenta escravizar todos os dias. Por isso precisamos examinar a nossa mente, o nosso coração, e depois de uma boa análise, se achegue diante de Deus, nas suas lágrimas, no seu temor, pedindo a Ele socorro.
que Ele vai te socorrer. Que o Senhor da paz, que o Senhor de paz possa alcançar o coração dos irmãos, a mente dos irmãos, e que esta igreja seja impactada pela verdade da palavra de Deus e pelas vidas transformadas de cristãos maduros que sabem o que devem fazer e vão fazer o que precisam ser feito. Deus quer uma igreja madura. Ele não quer 2 irmãos numa igreja madura. Ele quer uma igreja madura. E o meu desejo e minha oração é que esta igreja seja um farol que brilhe a luz genuína do Evangelho e que a vida e família dos irmãos possam contemplar o que Deus deseja para cada um de nós. Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Se você desejar colocar seu coração diante de Deus, a sua mente, faça isso agora. Feche seus olhos. Se você quiser vir aqui à frente, eu quero te convidar. Diga: Deus, eu preciso aprender essa lição. Eu preciso aprender a examinar a minha mente e o meu coração, Senhor. Eu preciso ter uma vida disciplinada de oração. Eu preciso que o Senhor me ensine. Fale conosco, Senhor. Fale aos nossos corações de forma suave que o Seu Espírito fala. Transforme, Senhor, esta igreja para a glória do Seu nome. Deus, a Tua igreja está de pé diante do Senhor, como já cantamos e eu já orei aqui, porque o Senhor vive e é poderoso para fazer muito mais aquilo que pedimos ou pensamos. E esta noite eu tenho um pedido para colocar diante do Senhor. Eu coloco diante do Senhor, ó Deus, o pastor desta igreja. Ó Senhor, abençoe o Teu ministério, a Tua vida. Dê a ele uma vida disciplinada diante do Senhor, em oração. Que ele possa colocar sempre diante do Senhor a sua mente e o seu coração, para que o Senhor tenha liberdade de sondar o coração do pastor desta igreja e tirar dali tudo aquilo que não provém do Senhor. Dos demais pastores também, Senhor. Que o Senhor os abençoe também. E agora a Tua igreja, que está de pé e que está aqui à frente, dizendo para o Senhor: Senhor, sonda meu coração e minha mente. Me ensine a me disciplinar diante do Senhor. Eu peço que o Senhor os abençoe, que o Senhor permita que esses meus irmãos possam viver essa prática diária, para que eles possam crescer diante do Senhor em graça e sabedoria, para que esse coração seja transformado num bom coração e que nada de mal possa ficar guardado ou oculto nesses corações, para que a mente deles, Senhor, sejam renovadas e que eles possam ter a mente de Cristo, como o apóstolo Paulo fala na sua carta em Coríntios, no capítulo 2. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Esses teus filhos e filhas estão aqui diante do Senhor, dizendo para o Senhor que eles precisam da mente de Cristo, de um coração sujeito ao Senhor e de uma vida de oração, para que em todas estas coisas o teu nome seja glorificado. Que o Senhor glorifique o teu nome através da vida dos teus filhos e que o Senhor glorifique teu nome através da vida desta igreja. Eu oro agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém.